Boa tarde, companheiras. Alegria esse seminário tão potente, com temas tão urgentes para nós. A nossa próxima mesa era para ter sido às 3, né? Mas com a necessidade do debate anterior, a gente acabou prolongando um pouco mais. Acho que agora a gente vai precisar ter falas mais sucintas, para a gente sair daqui também hoje com encaminhamentos, que eu acho que é muito importante, né? Que esse seminário, de fato, aponte para esse horizonte, perspectiva de luta que nós tanto queremos. A nossa mesa agora é sobre violência política e de gênero, misoginia e racismo no Congresso Nacional. Quero dizer, enquanto deputada de Minas Gerais, tenho orgulho de poder dizer que Minas Gerais é o primeiro estado do Brasil a ter uma lei para combater violência política de gênero. E isso é resultado do trabalho da nossa bancada feminista na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a bancada do Bloco Democracia e Luta. A lei foi sancionada ontem, ela tem uma série de protocolos e normas específicas para como combater a violência política de gênero e racial. Sofreu muito ataque da extrema-direita, então quero aqui destacar as companheiras Bela Gonçalves, Macaé Evaristo, Leninha, Beatriz Cerqueira, Adriana, que não mediram esforços para aprovar e sancionar essa lei. Agora nós queremos celeridade, inclusive, para aplicar esse programa estadual de enfrentamento ao assédio e à violência contra mulheres. Porque vocês sabem que a nossa presença na política, em especial das mulheres feministas, das mulheres negras com consciência de classe racial, incomoda muito, porque essa lógica não foi feita e nem pensada para nós. Quando nós chegamos, nós abalamos o poder que está historicamente colocado, nós provocamos outras perspectivas, trazemos outras demandas, e isso, no fio da história, tem nos feito avançar no campo dos direitos. E à medida em que nós avançamos em direitos, aqueles que sempre tiveram privilégios vão precisar retroceder, em especial na lógica patriarcal e misógina de se exercer e de se fazer o poder. Mas estou muito feliz porque nós sabemos que nós chegamos e viemos para ficar. Por isso quero chamar aqui para compor essa mesa a Ingrid Farias, que é da Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas. Chega mais, Ingrid. A Ingrid estava essa semana num coquetel maravilhoso, da presença de uma mulher negra no STF, fez cada fala potente lá, gente, que nos emocionou demais. Quero chamar também a Sofia Amaral, que é do NEPEM, da UFMG. Eu tenho muito orgulho de ter feito mestrado na UFMG, e lá os nossos núcleos de debate de gênero são, assim, referência para todo o Brasil. Então, nós vamos seguir aqui com a mesa, com um tempo de 20 minutos para que elas possam apresentar suas contribuições. Depois seguimos para as que se inscreveram previamente e para outras contribuições. Eu tenho uma reunião logo mais no Ministério da Educação, vou tentar ficar aqui o quanto eu conseguir, tá bom? Obrigada. Para cá primeiro. Tá, aí, tá funcionando. Nossa. Primeiro, quero agradecer e me apresentar, né? Eu sou quase conterrânea, né? Conterrânea no território de Minas Gerais, também sou lá de Minas, sou de Belo Horizonte. E antes de eu fazer a minha fala, vamos dizer assim, mais institucional, eu queria só perguntar para vocês se vocês já sentaram do lado e à frente das suas referências, assim, de todas as formas possíveis. Ontem eu fiquei pensando, eu tô com 22 anos, e aí hoje eu tomei café com a Lúcia, tomei café com a Kombi, e eu falei com elas, eu falei, gente do céu, ontem eu estava estudando vocês e hoje eu estou tomando café. Enfim, um grande prazer para mim estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Sofia Amaral, estou terminando minha graduação em Ciências Sociais lá na UFMG,
e faço pesquisa no NEPEM, onde a gente tem incidido bastante na temática da violência política de gênero e raça. Acho que Dandara, Sâmia, as demais deputadas que estão aqui sabem o quanto é difícil, né? Já é difícil ser eleita e é difícil ainda mais permanecer nesse parlamento diante de tantas violências que você sofre todos os dias. Mas a minha apresentação, ela é para a gente pensar um pouco, né, nessa corrosão democrática e a escalada da violência política de gênero e raça no contexto brasileiro, porque é urgente que a gente crie condições de permanência para que, inclusive, a legalização do aborto seja pautada nesse Congresso e para que seja pautada e aprovada, né, para que o aborto seja legalizado. Então, é importante, passa também pela necessidade de ocupação de corpos feministas, da ampliação de mulheres feministas ocupando esse parlamento. Pode passar para mim, Lê, por favor. Aí, pessoal, eu trago para vocês, companheiras, alguns dados do VDEM, que é o Varieties of Democracy, que classifica tem algumas métricas de medir e qualificar a democracia no Brasil. Aliás, no mundo, mas nesse caso eu trago para o contexto brasileiro. E aí, ainda que a gente tenha todas as suas limitações, todas as suas dificuldades sobre o que significa democracia, né? E pegando exatamente o contexto da democracia liberal, o VDEM ele classifica alguns tipos de regime. Aí a gente traz aí as democracias liberais como sendo, pelo menos até o presente momento, eu espero que a gente radicalize e aprofunde esse conceito de democracia, que é o que os movimentos sociais, o movimento negro, o movimento de mulheres, o movimento feminista, né, vem trazendo, que é essa qualificação e esse aprofundamento da democracia. Aí temos as democracias eleitorais, as autocracias eleitorais e as autocracias fechadas e as ditaduras. E aí, com todos os seus problemas, eu afirmo que ainda é necessário que a gente defenda essa democracia liberal, porque ela ainda é o que nos fornece as melhores condições para a gente poder fazer esse debate. Lê, pode passar para mim, por favor. E aí eu trago um mapa do VDEM nessa distribuição da classificação dos atuais regimes políticos no mundo. Esse gráfico ele é de 2023, do último relatório do VDEM, em que o Brasil está classificado enquanto uma democracia eleitoral. Então, se quer uma democracia liberal, que igual eu falei, com todos os seus problemas, e reafirmo isso, porque de fato a gente sabe que a gente não tem uma democracia justa, né? A gente critica, e com muita razão, critica a democracia que a gente tem, e a nossa ainda está classificada enquanto uma democracia eleitoral. Pode passar. E aí eu começo falando um pouco do processo de autocratização do mundo, e aí eu vou chegar na violência política de gênero, quero ser o mais breve possível nisso, mas é para a gente compreender a relação do processo de autocratização, né, do fundamentalismo religioso, do conservadorismo, do neoconservadorismo, que tem as suas peculiaridades, as suas especificidades, que faz com que a violência política de gênero e raça tenha se intensificado tanto no parlamento e nos espaços das mulheres lideranças, né? Mas o VDEM ele aponta essa questão de que as rupturas democráticas elas acontecem não como um processo rápido, mas elas vêm de uma erosão, de uma corrosão, num processo, né? Num processo histórico. E que essa corrosão está associada à ascensão da extrema-direita no mundo. Eu não sei porque eu estou olhando para lá, sendo que eu estou com um slide aqui, né? Mas tá bom. Pode passar, Lê, por favor. E nesse contexto brasileiro, o marco principal, né, dessa misoginia escancarada foi o golpe da presidenta Dilma Rousseff em 2016. Foi um processo muito difícil, muito complicado, mas e recheado de misoginia, que nos deu esse resultado de um golpe político. E foi o principal marco nesse contexto brasileiro de crise da democracia, né? E aí, em 2018, foi quando nós tivemos, de acordo com o VDEM, a maior queda no nível democrático no nosso país. E, pode passar. E aí, em 2022, foi quando a América Latina e o Caribe apresentou a menor média.
Desde 2022, não, o relatório de 2023, é o quarto consecutivo em que o Brasil sai como um dos 10 países mais autocratizados do mundo, ou seja, que tem um processo de corrosão democrático muito concreto e que se expressa nas diversas formas da nossa construção da democracia no nosso dia a dia. E aí, felizmente, em 2022, como a Sâmia falou agora há pouco, né, a gente teve aí um novo processo eleitoral em que o bolsonarismo, em que o fundamentalismo, em que o conservadorismo, o neoconservadorismo, ele foi derrotado nas urnas com a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e que sinaliza essa interrupção nesse processo de autocratização do país, né? E aí eu chego aonde nos interessa mais, que é a questão da relação entre a escalada do ódio político e da aversão democrática como uma questão central para entender essa escalada do processo de violência política de gênero e raça. Pode passar, ali. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre o cenário da representação política das mulheres no Brasil, né? Hoje nós temos 17,7% de mulheres no Congresso Nacional, o que significa que a gente tem mais de 80% de homens cis. Então, a gente ainda tem um processo, a gente ainda tem um cenário, uma configuração política que é extremamente masculina e extremamente branca. E a gente tem, ao mesmo tempo, que 52% do eleitorado brasileiro ele é constituído por mulheres. Então, ao mesmo tempo que 52% do eleitorado é de mulheres, nós temos apenas 17,7% de mulheres na Câmara dos Deputados. O que evidencia também, por si só, uma falha na própria construção da democracia representativa, que a gente falava agora há pouco. E disso, eu acho que esse é o dado mais grave desse cenário, é que nós tivemos nas últimas eleições de entre 2016 e 2022, 33% de candidaturas femininas, ao mesmo tempo que desses 33% de candidaturas, apenas 15% se converteram em mandatos eleitos. Ou seja, a gente tem uma falta de estrutura das campanhas de mulheres, a gente tem uma falta de urgência desses investimentos, porque não é de fato prioridade, né? Estava conversando agora há pouco ali com a Nicole e ela comentando comigo, né, que não importa se é pela vida das mulheres quando a gente afirma isso, porque para eles, de fato, pela vida das mulheres, pouco importa. Eles acham, de fato, que, pegando a questão do aborto, né, que nós, mulheres, devemos morrer exatamente por termos feito um aborto, né? E que isso é um cenário não é de subrepresentação, a gente está falando de exclusão das mulheres, e sobretudo das mulheres negras, das mulheres indígenas, porque esse cenário de subrepresentação, aliás, de exclusão política, ela é interseccional. Então, quando a gente aprofunda nas variáveis de raça, de classe, a gente também aprofunda nessa dificuldade de termos essas mulheres nesses espaços. E, por fim, apesar de nós termos uma legislação que ainda está em vigor, até a mini-reforma, que é uma reforma completa, que eu vou mencionar ela daqui a pouco. Uma legislação que exige que 30% das candidaturas sejam candidaturas de mulheres. Desde 2019, mas que somente em 2018, nas eleições de 2018, que nós conseguimos fazer com que esses 30% fossem alcançados. E, por fim, gente, tem esse dado errado, na verdade, esse último, peço desculpas, que, na verdade, hoje o Brasil, em termos de representação política, a gente não está em 144º, mas sim em 132º, o que não muda em termos práticos tanto assim, mas é no sentido mesmo de dar idoneidade ao dado, mas é péssimo de qualquer forma, né? A gente vê essa subrepresentação. Eu tenho que mudar esse meu vocabulário, é exclusão, e eu afirmo isso com muita tranquilidade.
Bom, aqui a gente entra efetivamente na questão do que é a violência política contra a mulher, né? E que é uma ferramenta do patriarcado cis heteronormativo e racista para expulsar as mulheres, para expulsar os corpos femininos e, sobretudo, os corpos feministas, que são ainda mais atacados porque questionam o privilégio, questionam o status quo masculino e branco, mas que é conceituado como a violência política e o assédio contra as mulheres impedem que sejam reconhecidas como sujeitos políticos e, portanto, desencorajam o exercício e a continuação das carreiras políticas de muitas mulheres. Então, de fato, é uma construção, a violência política contra a mulher é uma construção orquestrada para poder excluir essas mulheres do parlamento, essas mulheres lideranças que estão encampando lutas sociais diversas. E aí eu trago, pode passar, Lê, por favor. Aí eu trago a campanha que foi feita, né, junto com diversas organizações, que foi a campanha do Elas Ficam, acho que só a Samia que está aqui agora, né? Só a Samia que está aqui agora, mas a Líria esteve aí com a gente, Fernando também esteve mais cedo com a gente, e que foi uma campanha, né, que vem dando muitos frutos, e de fato eu estive lá em Belo Horizonte na mobilização, lá no MST, e desse processo de cassação, que na verdade é um processo de perseguição política que essas deputadas vêm sofrendo aqui, exatamente por questionarem o poder, né, o poder hegemônico branco, porque defenderam um marco temporal e colocaram o nome naquilo que estava acontecendo, que era um genocídio dos povos indígenas, um anúncio do genocídio dos povos indígenas. Essa foi uma campanha super importante. Pode passar, Lê. Obrigada. E que a gente entra aí em alguns exemplos, eu trago alguns exemplos, isso dos que saíram no jornal, tá, gente? Mas a gente tem uma subrepresentação da violência política de gênero e raça muito grande, exatamente porque nós não temos dados de pesquisas nacionais que conseguem mensurar e monitorar a violência política contra a mulher. E aí eu trago essas questões. Eu tenho a CPI do 8 de janeiro, onde a Elisiane Gama foi interrompida por diversas vezes, onde coloca que a própria Samia e a Elisiane também foram interrompidas muito mais vezes do que os demais homens, a morte da mãe Bernadette, né, o assassinato da mãe Bernadette, as parlamentares de todo o Brasil, mas muito concentrado também em Minas Gerais, das ameaças de estupro, que foi no último mês, né, de estupro corretivo, a Bela sofreu com isso, Lohana, Duda, enfim, várias outras parlamentares de todo o Brasil que denunciaram serem ameaçadas de estupro corretivo e morte. E aí eu coloco essa questão para apresentar também que a violência política de gênero, né, ela extrapola o contexto da política institucional, mas ela também afeta as mulheres lideranças. Ela afeta muitas, se não todas de nós que estamos aqui, porque quando encampamos pautas sociais que ainda são estigmatizadas, que ainda são criminalizadas, que ainda tem diversos problemas, a gente ainda não conseguiu considerar, nem na legislação, eu falo isso daqui a pouco, sobre considerar essas mulheres na legislação e garantir a proteção delas também, né? Mas se até as próprias parlamentares que têm mais poder e visibilidade sofrem com essa dificuldade de conseguir denunciar e conseguir medidas efetivas para que sejam punidos e para que essa prática seja coibida, a gente precisa pensar e repensar em como construir mecanismos para que a gente possa construir um lugar seguro para que as lideranças, as mulheres feministas, as mulheres dos movimentos sociais possam fazer a sua política, seja ela institucional ou não, em paz, né? Para que elas possam fazer isso com êxito e tranquilidade. E a gente entra aí no último, no mais grave das violências políticas, né? Porque de fato ela é uma escalada e ela pode ser sinalizada de diversas formas, e o mais grave e frio, cruel disso é o feminicídio político, e a gente teve um exemplo, infelizmente, da companheira Marielle Franco assassinada em 2018. E a gente ainda precisa se perguntar e reafirmar quem mandou matar Marielle.
É uma resposta que nós, do movimento feminista, não podemos deixar de nos perguntar todos os dias. Pode passar o link. Eu trago um dado do Observatório da Violência Política Eleitoral no Brasil, em que, para poder demonstrar que a concentração dos casos de violência política, das denúncias de violência política de gênero, estão muito concentrados no período eleitoral. Eles não são exclusivos do período eleitoral, mas eles estão extremamente concentrados. Ali a gente vê o pico das eleições de 2020 e das eleições de 2022, com o maior número de casos, né? Em 2020 com 240 e em 2022 com 212 casos. Pode avançar. Trago as duas principais legislações, eu não vou fazer a leitura, mas, assim, são os dois principais números, pode passar também, Lé, a 14.192, de 4 de agosto de 2021, e a Lei 14.197, de 1º de setembro de 2021, que são legislações, podemos dizer assim, complementares. Mas que trazem também avanços, né? O Brasil, a partir da primeira legislação, da 14.192, o Brasil sai da lista de países que não tinha qualquer legislação para proteger as mulheres parlamentares desse problema da violência política de gênero. E aí a gente sai desse lugar e começa a avançar nessa legislação. Mas é uma legislação ainda muito, muito fraca. E aí eu explico alguns pontos, e eu coloco isso para a gente poder pensar, inclusive cutucando as parlamentares aí, para que a gente possa avançar nessa legislação. Acho que é super importante que a gente pense. Dessas limitações, aí é só uma parte também da legislação da 14.192, em que eu destaco 2 pontos. As funções, os políticos de suas funções públicas, então, no caso, a gente vai falar um pouco, mas é uma lei que é restrita a parlamentares, à política institucional, e ignora as mulheres lideranças, como a própria mãe Bernadette, que foi assassinada e vítima dessa violência política que não começou ali. Você pode ter certeza que quando uma mulher ela é vítima de um feminicídio político, diversas outras violências políticas de gênero foram cometidas com essa mulher e ameaças antes desse feminicídio político se concretizar. E o último é a questão da categoria de sexo de gênero, né? Esse é um problema também, né? Porque a gente sabe que desse enfrentamento a palavra gênero em todos os lugares, em todos os espaços, o debate da legislação de não considerar a categoria de gênero, mas considerar a categoria de sexo, sobretudo nesse momento que a gente tem parlamentares trans que estão ocupando as casas legislativas, é super importante que a gente reafirme o nosso compromisso em avançar nessa legislação e considerar que esses corpos, eles também são vítimas, e, aliás, por serem corpos interseccionais que questionam o poder cis, eles são corpos que ainda mais alvo de serem violentados, né? De serem vítimas dessa violência. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa aprimorar nessa legislação. O segundo ponto é que a lei ainda não traz formas de violência que são passíveis de punição. Então, a gente precisa categorizar, qualificar a legislação para a gente poder aprofundar nos conceitos que são crimes e como esses crimes, né, qual que é a punição que esses crimes terão. Então, a gente precisa pensar um pouco melhor nisso, nos debruçar mais. Vou avançando um pouquinho. Só o último lá, lei, volta lá, obrigada. E também nessa questão de ser omisso no caso de outras vítimas, né? Então, indicar quem pode ser os agentes de violência que praticam a violência política contra a mulher, a violência política de gênero, e quem são as pessoas que podem ser vítimas. E aí, por isso que a gente coloca essa questão dos políticos e o uso das suas funções públicas. Eu vou passar um pouco mais para frente, porque eu tenho que terminar aqui. Pode ir. E aí eu trago esse ponto que é super importante, que é uma necessidade da gente fazer uma pressão urgente, exatamente por causa de que a gente tem uma ameaça muito concreta, que é essa mini-reforma eleitoral. Se a gente fala que a gente precisa avançar nas legislações, a gente também precisa avançar na representação de mulheres, e sobretudo de mulheres de luta nesse parlamento, e nos demais parlamentos, né, nas casas legislativas, assembleias estaduais e municipais. E a gente precisa que essa mini-reforma, ela seja... Bom, eu queria dizer que ela não seja aprovada, mas diante de um cenário que é absolutamente catastrófico,
que a gente, de fato, consiga mirar na paridade de gênero, sabe? Nós temos países latino-americanos que foram pioneiros nisso, então o Brasil ele precisa avançar nessa perspectiva para que a gente possa não retroceder. Então, essa mini-reforma ela propõe anistia aos partidos políticos que descumpriram a cota de gênero, que é absolutamente prejudicial, porque a gente sabe que a punição é uma das ferramentas a punição aos partidos é uma das ferramentas mais eficazes para que obrigue eles a cumprirem as cotas, e a alteração do termo, que é uma proposta de deverá reservar para preencherá, o que retrocede aos patamares antigos, porque foi somente a partir da lei de 2009 que colocou os 30% na lista oficial de candidatos, ou seja, que os partidos deverão preencher, não apenas reservar essas candidaturas, que a gente conseguiu avançar de fato e alcançar esses 30%. Pode passar que agora eu já estou terminando. Então, a gente precisa promover diferentes estratégias de ações institucionais. Adoção de instrumentos jurídicos e não jurídicos, campanhas publicitárias, articulações de comunicação, atividades de comunicação organizadas em todo o território nacional para que a gente possa avançar nessa pauta, elaborar instrumentos de mediação e monitoramento de violência política, que é uma defasagem muito grande, nós ainda não temos pesquisas nacionais que colocam isso. Eu vou passar um pouquinho, que nas minhas conclusões tem isso, e aí eu acho que eu vou concluir. E a gente precisa pactuar a rede e criar essas redes de registro, de notificação, de acolhimento e de prevenção. E aí eu trago o exemplo de Minas Gerais, que, como a Dandara falou, ontem foi sancionado pelo governador, apesar de o governador ser o Zema, a gente teve essa sanção do caso de Minas Gerais, que foi pioneiro, mas que só foi aprovado quando os casos de violência política começaram a se agravar e começaram a ser sistemáticos no Estado. Então, foi só a partir daí, e quando, inclusive, as parlamentares de direita começaram a ser afetados, que isso rolou. Eu trago um exemplo no próximo, que aí é o meu penúltimo e o último slide. Pode passar, Lê, desculpa, esse aí era o slide para falar do caso de Minas. Que é um exemplo, depois eu posso compartilhar isso, mas é um exemplo da rede que a gente tem proposto, inclusive com articulação com as parlamentares lá em Minas Gerais, que é uma rede de articulação de prevenção, monitoramento e outros aí, que eu acho que vocês conseguem ler, acho que fica mais fácil, pelo menos para eu adiantar um pouquinho, porque eu passei do meu tempo. E vou para as conclusões, depois eu posso compartilhar essa troca da rede, caso seja do interesse de vocês. E aí, por fim, a gente fazer essa relação. A coesão democrática é uma das principais responsáveis pela violência política, pela crescente violência política de gênero e raça, a baixa representação de mulheres e pessoas negras. Eu vou acompanhar por aqui, vai ser mais fácil. É uma consequência das desigualdades estruturais, mas também, ao mesmo tempo, facilitador das violências políticas de gênero e raça. Então, a gente precisa pensar em mecanismos de avançar com a representação de mulheres e mulheres negras na ocupação desses espaços, na ocupação da política institucional e das lideranças nos diversos âmbitos. Nós precisamos aprimorar a Lei 14.192 com aqueles pontos específicos que eu trouxe antes e pactuar esses fluxos de denúncia, acolhimento e prevenção, e a gente precisa também enfrentar, sobretudo, essas tentativas de retrocesso, como a mini-reforma eleitoral tem se colocado, para que a gente possa garantir a manutenção e ampliação dos direitos políticos das mulheres e das pessoas negras no Estado brasileiro. E, por fim, eu coloco a necessidade da gente poder ter uma pesquisa nacional que monitore e que compreenda a verdadeira dimensão para que a gente consiga considerar, inclusive, a subnotificação que a gente tem hoje ainda da violência política de gênero e raça. E coloco, pode passar. Essa é uma cartilha também que está disponível online, feita pelo NEPEM. Está disponível quem quiser imprimir, quem quiser distribuir, quem quiser compartilhar. Está disponível online. E agradeço também a presença de todas, a oportunidade de fala, e desculpa ter passado um pouco do meu tempo. Obrigada. Muito obrigada, Sofia. A Dandara precisou sair para atender o telefone, então eu vou passar imediatamente para a Ingrid. Quero já avisar que quando a Dandara precisar sair para o seu compromisso, que ela já havia nos avisado, a companheira Sâmia Bonfim vai assumir a mesa, tá ok?
Ingrid, eu passo imediatamente para você e queria já me desculpar com a Sofia pelos vários concluas, é porque a gente está aí no corre do momento final. Massa, desculpa também aí se eu passar já do tempo. Já pedindo antecipadamente, pedindo essa desculpa. Mas, então, boa tarde para todas presentes. Tem todos, né? Olha só. Para todas presentes, para todos os companheiros aí também que estão acompanhando, todo mundo que está assistindo, não sei se está tendo transmissão em algum lugar, mas é todo mundo que está assistindo a gente também. Eu sou Ingrid Farias, eu venho de lá de Pernambuco, do Nordeste do Brasil, e eu estou aqui hoje representando a Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas, que compõe a Frente Parlamentar Feminista Antirracista com participação popular no Congresso Nacional e que está junto aqui nessa ação tão importante no dia de hoje, né? Eu queria começar dizendo também que a gente está numa semana de muitas coisas acontecendo aqui em Brasília, né? Muitas coisas mesmo, muitas lutas, muitos enfrentamentos. Então, eu já queria pedir autorização também para minha companheira dali de trás, para me colocar também aqui enquanto Coalizão Negra por Direitos, né? Acho que vocês estão vendo o meu chapeuzinho, e a gente está em campanha permanente durante essa semana, mas desde o mês passado, em defesa de uma ministra negra, e isso tudo também tem tudo a ver com o que a gente veio falar aqui hoje. Então, queria mais uma vez agradecer o espaço, agradecer pela oportunidade de vocês estarem aqui escutando a gente. Para mim, ter esse espaço para que a gente possa compartilhar é sempre muito importante. E queria muito saudar esse espaço a partir da presença das mulheres negras que estão aqui, porque a gente sabe o quanto é importante, né? Queria, inclusive, pedir uma salva de palmas para essas mulheres negras aqui. Vou citar a Ana Lúcia Cleide, acho que a Sandra ali também estava sendo ali referenciada, tirando várias fotos, né? E várias outras companheiras que estão aqui hoje, que estão acompanhando essa agenda, mas que são resistentes dentro dessa agenda, dessa pauta, que é tão importante também para as nossas vidas e que tem um impacto tão duro, né, na presença das nossas vidas. Saudar também minha companheira Jolúzia ali, que é minha dirigente. Ela disse que eu tinha que vir falar aqui hoje, então vim aqui só cumprir essas tarefas. Então, primeiro eu queria falar um pouquinho para vocês, gente, antes de compartilhar, eu vim compartilhar a experiência da campanha Elas Ficam, né, que é uma campanha que está sendo desenvolvida pela Frente Parlamentar Feminista Antirracista, em parceria com várias organizações, mas, além disso, falar um pouco também de como a campanha Elas Ficam pauta, né, e responde a todo um acúmulo de um processo histórico que a gente vem construindo aqui nessa casa, né, que, óbvio, não começa a partir da nossa presença aqui, olha aí, Ali, sua bênção, viu? A partir não só da nossa presença aqui, mas que começa há muito tempo, né, e que é um assunto que agora tem tido mais luz e mais visibilidade sobre, mas que é uma questão que, infelizmente, acompanha as mulheres que disputam e constroem a democracia nesse Brasil há muito tempo, né? A Frente Parlamentar Feminista Antirracista é uma experiência inovadora, né? Uma experiência que não existe em nenhum país ainda do mundo, é a primeira experiência da América Latina de uma frente que é composta por parlamentares e pela sociedade civil. Então, a gente está aqui institucionalmente constituída, não institucionalmente constituída ainda, que está um desafio para poder estar lá à frente esse ano, mas vai acontecer. Isso aqui também é um espaço para a gente poder tocar isso, mas a frente foi estabelecida nos últimos 4 anos como sendo esse instrumento dessa casa que reconhece que as mulheres que estão aqui eleitas têm um papel no fortalecimento dessa democracia e que os movimentos sociais também têm um papel no fortalecimento dessa democracia. Porque uma coisa que a gente vem debatendo e disputando há muitos anos, que não começa a partir da disputa de nós que estamos aqui hoje, é que o movimento negro, o movimento feminista, o movimento pelo direito à cidade, o movimento do campo e da cidade, os movimentos sociais, assim como as forças sindicais, os partidos políticos, são forças políticas nacionais. Mas, infelizmente, nós do movimento feminista, nós do movimento negro, do movimento de mulheres em vários lugares do Brasil, do campo e da cidade, ainda não somos sentados para poder tomar as decisões acerca de para onde vai os rumos da democracia desse país. Então, enquanto a gente ainda não tiver nessas mesas de negociação, de como acontece, como é implementada, refletida, né, e pensada a democracia do Brasil, essa democracia estará incompleta, né, e é isso que a gente vem denunciar, e é isso que a gente tem denunciado aí nos últimos anos, a partir da existência da Frente. A Frente também não é só um espaço para acompanhar o debate político, mas a gente entendeu que a Frente, durante esses últimos anos, também é um mecanismo de proteção das nossas companheiras que estão aqui dentro. Porque não dá para ser parlamentar, para ser deputada aqui dentro e caminhar sozinha.
É terrível. Acho que a companheira Sâmia está aqui, a companheira Dandara também, outras companheiras passaram por aqui hoje. Estou vendo vários parlamentares também aqui do Estado, município, saudar também a presença das companheiras, mas a gente sabe o quanto é solitário e o quanto é difícil e violento estar num espaço de participação política, ser uma mulher negra, ser uma mulher trans, né, nesses espaços, e não estar sendo reconhecida como parte do processo de formulação para a formação desse país. Então, tem algo que nós, da Frente Parlamentar Feminista Antirracista, estamos tentando acumular nesses últimos 4 anos, e essa campanha Elas Ficam, né, essa campanha que surge em torno, esse ano, do processo de cassação das deputadas, mas uma campanha que, desde o ano passado, vem tentando acumular como a gente consegue combater na prática a violência política. Porque a gente está falando bastante de violência política. Quando a Marielle foi assassinada nesse país e ainda não teve resposta, a gente tem que seguir perguntando quem mandou matar a Marielle, quem mandou matar Anderson, quem mandou matar a mãe Bernadette. A gente tem que seguir perguntando, mas a gente segue sem respostas. E as respostas, elas não podem ser só da indicação de quem mandou fazer isso, ou de quem atirou, de quem apertou o gatilho. A gente está falando aqui de respostas concretas que garantam a vida das nossas companheiras nesses espaços e em diversos outros espaços. Porque a violência política não é um fenômeno só ligado à mulher que vai lá fazer a participação política e ser a representante de um projeto. A violência política está conectada em várias cadeias. Então, uma mulher que faz campanha, por exemplo, na última eleição, várias companheiras que apoiaram a Erika Hilton estavam fazendo campanha nas ruas e foram agredidas porque estavam compartilhando o material de uma candidata num contexto eleitoral. Então, a gente está falando que a violência política não é um fenômeno só ligado e conectado às mulheres que são representantes nossas em vários espaços. A violência política tem uma cadeia produtiva de violência, que essa cadeia produtiva também a gente precisa estar muito atenta. Então, a campanha Elas Ficam surge desse contexto, mas a campanha Elas Ficam surge também com o objetivo de reforçar de que a violência política não é só uma violência política de gênero, ela é uma violência política também marcada pelas questões de raça. Porque a gente sabe que, infelizmente, no Congresso Nacional, nós, mulheres negras, que somos maioria da população brasileira, maioria entre a população negra brasileira, ainda não representamos nem 20% desse Congresso. No Senado não representamos nem 2%. Em outros lugares das câmaras municipais e estaduais do Brasil, ainda não somos maioria. Então, falar da violência política de gênero e não tocar e não aprofundar o porquê que as questões de raça interseccionalizam e aprofundam essa violência, numa ferida colonial, inclusive, né, faz com que a gente não consiga enfrentar esse fenômeno de forma completa e de forma efetiva para poder garantir a proteção da vida das nossas pessoas. Então, acho que é importante a gente trazer isso, porque a atuação da Frente Parlamentar nos últimos 4 anos, acho que foi firmada em 3 linhas, né? Primeiro, garantir a democracia no Brasil. Então, a gente ficou aí 6 anos, nos últimos anos, tentando fazer um processo de segurada de uma democracia que a gente conquistou a duras penas nesse país, que eu era uma criança, que na verdade eu não tinha nem nascido, né? Quando várias mulheres já estavam aqui no processo, nessa casa, em vários outros lugares aí do Brasil, disputando a formulação da democracia brasileira, né? Então, nos últimos 3 anos, nos últimos 4 anos, a gente teve empenhadas em garantir uma democracia, garantir um ambiente onde a gente tivesse condições de disputar as coisas, né? O ponto que a gente mais atuou durante esse período foi direitos sexuais e reprodutivos. Por quê? Nos últimos 6 anos, esse campo viu a oportunidade, viu uma lacuna, disse, não, é agora que a gente vai colocar para dentro tudo o que a gente vem aí acumulando há muito tempo, e também numa disputa de uma narrativa da própria fake news, de uma comunicação, né, que não aprofunda as questões, que não reflete junto à sociedade e não estimula o pensamento crítico da sociedade, porque esse é o grande projeto do fascismo e da extrema-direita no Brasil, é que as pessoas não tenham acesso a refletir profundamente sobre os contextos dos quais elas vivenciam, né? E não necessariamente do jeito que a gente reflete às vezes, né? Porque a gente quer a gente não acha que uma reflexão que está acontecendo no nosso terreiro, né, é uma reflexão política, é uma reflexão da estratégia política. Então, esses espaços de reflexão têm sido esvaziados por uma estratégia política desse campo, e que a gente precisa estar muito atentos e atentas, porque somos nós também responsáveis de aprofundar essas reflexões junto aos nossos e às nossas, e aí também junto à própria sociedade brasileira, né? A outra agenda que a gente atuou foi a agenda da violência. Então, era a agenda da violência física, da violência política, do feminicídio. Essa foi a agenda nos últimos 4 anos que as mulheres feministas, claro, em outras diversas agendas, mas no campo do direito das mulheres esteve atuando fortemente, né? E essas agendas, elas tiveram
como retorno de uma atuação dessas deputadas aguerridas, né? Então, Sâmia está aqui, Fernanda está aqui, Thalíria estava aqui, a Vivi estava aqui também nos últimos 4 anos, tinham outras companheiras deputadas que estavam, Érica, Tereza, enfim, várias mulheres que fizeram, Áurea, né? Que fizeram parte desse processo de segurar um retrocesso enorme que estava sendo defendido por esse campo conservador no nosso país. Então, quando essas mulheres se colocam para defender a nossa pauta, a nossa agenda, a agenda do movimento de mulheres, a agenda do movimento feminista, vai dar certo, porque eu já estou quase terminando. Quando a gente se coloca para poder fazer essa defesa, o que acontece com essas mulheres? Essas agendas são as principais formas de quem está nessa casa violentar essas mulheres. Quantas vezes a gente não viu as falas que Sâmia fez, as falas que Thalíria, que Áurea, que todas as companheiras fizeram nos plenários serem distorcidas como falas outras, como questões outras, que não estavam sendo debatidas ali por aquelas mulheres. Então, nesses últimos 4 anos, debater violência política aqui foi necessário para poder garantir a sobrevivência das companheiras que estavam aqui, das assessoras parlamentares que andavam nessa casa e são hostilizadas, mulheres lésbicas, mulheres negras, mulheres trans, que são hostilizadas nesse espaço, porque, como diz a Erika Hilton, e como disse Vilma Reis muitos anos atrás, a estética ela é política. E não dá para que a gente possa construir um Brasil sem que a gente mude a cara desse Brasil. Infelizmente, o Lula, o nosso presidente, o presidente que nós ajudamos a eleger, e aí eu digo nós com muita propriedade, porque eu sou nordestina. Então, foi babado, foi lá, viu, o que aconteceu. Então, o Lula é nosso presidente, esse projeto de governo é o nosso projeto, mas a gente está numa posição de disputá-lo. Nós não estamos aqui para coadunar com todas as práticas que estão sendo feitas que ameaçam e violam as nossas vidas. Nós estamos aqui, inclusive, para dizer para o presidente Lula, que essa semana disse que a escolha dele para o STF não seria uma escolha baseada nem em gênero, nem em raça, que se ele não faz isso e ele só leva as pessoas para a rampa, não vai resolver o problema que a gente tem aqui nesse país. Na rampa, não estamos tomando decisão na rampa. As decisões estão sendo tomadas aqui nesse espaço. As decisões estão sendo tomadas em vários lugares onde nós não estamos. Então, até quando as nossas ausências serão naturalizadas e serão consideradas a segunda agenda do dia possível? Então, a campanha de violência política surge, né? Elas ficam nesse contexto. A gente tem 3 linhas de atuação da campanha. A primeira linha é mobilização, então mobilizar as pessoas, falar sobre o tema, fazer com que as pessoas estejam comentando, falando, né, dizendo, porque a violência política também não começa nem agora, nem quando Marielle é assassinada, né? Eu estou aqui, eu estava lembrando da história da história. Eu sou filha de Oxum, gente. E a Oxum, quando ela está olhando para o espelho dela, todo mundo acha que ela está olhando para a beleza dela, que é incrível, estonteante. Mas a Oxum, ela não está olhando para a beleza dela. A Oxum, quando ela olha para o seu abebé, para o seu espelho, ela está olhando para o passado, ela está olhando para trás. E nós do movimento negro, nós do movimento de mulheres negras, nós mulheres de axé, a gente não constrói nada sem olhar para trás, porque senão a gente fica achando que a gente está começando agora a construir as coisas e tal. E quando a gente pega a carta de desfiliação de Lélia Gonzalez ao Partido dos Trabalhadores, né, um partido que eu ajudei a construir também, um partido que Lélia ajudou a construir, e tantas mulheres e mulheres negras ajudaram a construir, a gente olha a carta de Lélia lá atrás e a gente vê nela dizendo o quanto ela estava sofrendo de violência política. Então, a gente não está falando de um fenômeno novo no país, né, que tem uma relação agora inovadora e que a gente descobriu e está combatendo. A gente está dizendo que agora a gente teve a possibilidade, a conjuntura para colocar a violência política no centro. E, infelizmente, isso aconteceu a partir da morte de uma das nossas companheiras. Infelizmente, isso acontece a partir da perda das nossas companheiras. Nós não queremos mais isso. Nós não queremos mais criar marcos que garantem que a gente avance. Marcos de dor. Eu quero criar marcos da presença de Dandara no Senado, em outros espaços. Já estou projetando. Toda vez que eu vou no Senado, eu fico nervosa. Então, a gente quer projetar esses tipos de marco. Esse é o marco que eu quero que a gente consiga projetar para a gente dizer, ó, a violência política, né, ela se combate assim, desse jeito. Então, a gente tem uma lei no Brasil, o Ministério das Mulheres está debatendo violência política no GT, né? Mas a gente também precisa fazer um debate aqui sobre como a participação de nós, mulheres, vai ser inserida no contexto da participação desse país. Eu faço parte lá do Conselhão, a gente faz parte do Conselho Nacional de Política sobre Drogas, a gente foi eleita maior votos aí, salve Renfa, eu adoro essa rede maravilhosa.
Né? Então, a gente está nos espaços de controle e participação social, mas a gente está vendo que a metodologia não está sendo da gente fazer debates profundos sobre os nossos problemas, sobre as nossas questões. O debate está sendo da gente ir lá e a gente está fazendo participação, mas que participação é essa onde a gente não consegue aprofundar as questões e qualificar? A gente vive num tempo onde os debates políticos são esvaziados. É tudo vazio. O pessoal diz, você é contra aborto. Porque você é abortista, tem cabelo no sovaco, não sei o quê, pronto. E essa é a ideia que a pessoa tem sobre uma mulher que é a favor de uma agenda como essa. E eu não estou falando pessoas reacionárias, não. Eu estou falando da minha mãe. Eu tive que disputar, anos, eu estou há 20 anos no campo da política de drogas, e faz 10 anos que eu conquistei a minha mãe para entender no que é que eu estou trabalhando. Faz 10 anos que eu consegui essa vitória. Então, o debate dos direitos sexuais e reprodutivos, que é um debate que, inclusive, eu não atuo, né? É um debate, a minha rede atua, a Rede Nacional de Feministas e Proibicionistas atua nessa pauta, né? Mas eu não sou a pessoa que acompanha, que representa, que estou nesses espaços fazendo esse debate, por um imperativo, inclusive religioso, né? Mas eu tenho certeza que o trabalho que nós, do movimento feminista, estamos fazendo tem avançado com essa perspectiva dentro das nossas casas, dizendo são as mulheres casadas, as mulheres negras, as mulheres pobres que morrem. Porque quando a gente levanta isso daqui, a gente dialoga com a minha mãe. A minha mãe também concorda com isso aqui. E eu queria saudar o movimento feminista, porque o movimento feminista tem, nos últimos anos, feito uma disputa da linguagem para disputar as pessoas. E isso é lindo, isso é histórico, gente. E são vocês que estão fazendo isso. São vocês que estão transformando os imaginários. Porque esse é o papel da gente mulher. É transformar os imaginários da política, é transformar os lugares onde a gente está, como a Angela diz, a gente se movendo, move o mundo. Então, queria muito saudar o trabalho que está sendo feito pela frente do amor, como a gente chama, né, pela frente do amor. Queria saudar muito o trabalho que está feito pela Frente Parlamentar Feminista Antirracista. A campanha Elas Ficam é uma campanha que vai, agora no mês de outubro, fazer uma avaliação dos impactos que a gente conseguiu mobilizar durante a campanha. Então, sem dúvida nenhuma, o arquivamento de várias companheiras aí é uma vitória, né? É uma vitória não só para as companheiras, mas é uma vitória para o povo brasileiro, para o movimento feminista desse país. Essa é a vitória que a gente está comemorando, que a gente está conquistando, né? Mas que a gente ainda tem muito desafio. E o desafio não vai ser só para o ano eleitoral, porque o pico é no ano eleitoral, mas o desafio é para o ano inteiro. Então, se não tiver uma ministra negra no STF, vai ficar mais difícil para a gente. Se não tiver as mulheres deputadas aqui na Câmara, vai ficar mais difícil para a gente. Então, é isso que a gente está falando. A campanha Elas Ficam quer continuar sendo rede de apoio e continuar sendo rede de produção, de estratégia, de construção, de inovação política para garantir a nossa presença de forma confortável nos espaços políticos. Para que a gente está o tempo inteiro apertada, sendo, né, como a gente diz lá no Recife, apertando a mente da gente, lá na Bahia também fala, apertando a mente da gente. Então, a gente não quer fazer política assim, a gente não quer fazer política para as nossas companheiras virem para cá todos os dias ter uma crise de ansiedade por causa das atrocidades que são faladas, né? Então, a gente quer construir uma política onde as pessoas se sintam à vontade para vir contribuir, refletir, pensar, dar seus processos de contribuição e serem consideradas nesse processo. Então, é disso que a gente está falando quando a gente está falando de violência política também, né? Reconhecer os saberes, reconhecer essa produção que a gente tem feito. Então, a campanha vai, agora nesse mês de outubro, fazer um seminário de avaliação, mas a campanha vai continuar. A gente está fazendo análise de dados sobre violência política no Brasil, e o resultado não existem dados sobre violência política no Brasil, né? Então, na última eleição, por exemplo, muito real. A gente acabou de notificar o TSE, os TREs, e o que eles disseram para a gente não temos. Então, assim, como assim, irmão? Mas a lei da transparência? Não temos. Então, está lá na plataforma deles, uma plataforma que denuncia um monte de coisa da eleição. Aí, dentro desse monte de coisa, tem um negócio lá que é violência política. Aí a gente pediu, manda para a gente que vocês receberam com essa tipificação. Não, a gente não tem. Então ou vocês não receberam, né? Ou vocês não sistematizaram, que está errado também. Então, das duas, alguma coisa está acontecendo aí. Não existem plataformas de denúncia de violência política no Brasil do sistema eleitoral brasileiro, né? Então, isso também é uma denúncia que a gente vem fazer, que na próxima eleição não pode acontecer. A gente não pode ir para mais uma eleição, gente, com a mini-reforma, dizendo que não vai ter banca de identificação e as pessoas vão dizer que são negros e indígenas e ganhar o nosso dinheiro. Não vai ter uma eleição onde as pessoas vão para a campanha colocar as mulheres para serem laranja, pegar o dinheiro das mulheres e depois deixar a gente inelegível durante 8 anos, né? A gente não vai para uma campanha para a gente poder não ter aí o dinheiro reservado e uma legislação que regule os partidos, no sentido de dizer
qual é a forma que o partido distribui dinheiro público. O dinheiro que vai para o partido não é dinheiro do partido. O dinheiro que vai para o partido é o dinheiro público. Se é dinheiro público, como a gente constrói? Acho que está aqui. Quando tu manda emenda lá para o povo pode executar de qualquer jeito? De jeito nenhum, é um babado forte. Entendeu? Então, por que quando a gente passa dinheiro para o partido, a gente não tem uma indicação, um indicativo de como aquele partido precisa tomar decisões sobre... Olha, deu uns 20 minutos, tá vendo? É porque elas falam, elas foram silenciadas. Então, é isso, gente, não vou me alongar assim, eu queria só finalizar, na verdade, colocando aqui a minha solidariedade à ministra Aniele Franco, que essa semana tem sido atacada também, assim como várias outras companheiras também, durante vários meses aí da nossa campanha foram atacadas, Beni Brioli, Érica Hilton, né, as companheiras do MST, Marina do MST, companheira Rosa, 9 mulheres foram ameaçadas de estupro corretivo no país, né, 9 mulheres lésbicas, mulheres LGBTs, então a gente está falando aqui de que a gente também precisa se solidarizar com as nossas companheiras, porque esse ataque às companheiras que estão nesses espaços não é um ataque somente a elas. Esse ataque sempre vai ser um ataque a todas nós. E é necessário que a gente possa ter divergências políticas, mas que a gente possa entender aonde eles querem que a gente não consiga se aliar, que a gente não consiga se irmanar e que a gente não consiga cair, como dizia a Érica Malunguinho, nos espaços onde sempre esteve, nas alianças conciliatórias que estão sendo colocadas para negociar a nossa democracia. Enquanto não houver mulher na política, enquanto não houver pessoas negras na política, não vai ter democracia nesse país. E eu termino desse jeito. Muito obrigada por terem me escutado. Obrigada, Sofia. Obrigada, Ingrid. Importante mais as colocações, né, gente? Dizer que nós queremos cada vez mais abrir caminhos para que mais de nós possam entrar, mas também entrar sob outras condições, numa outra perspectiva. Tem violências que tenho certeza que Sâmia, eu, Dartora, que estavam aqui também, que nós passamos assim que nós não queremos que nunca mais nenhuma mulher passe por isso na política. Desde o momento que nós nos projetamos enquanto lideranças, até no exercício dos nossos mandatos. O período da eleição e da campanha, então, gente, eu ainda quero um dia sistematizar num livro as bizarrices e como é que eu consegui lidar com aquilo naquele momento para também fortalecer outras mulheres se dispõem a ocupar esses espaços e colocar os seus nomes à disposição. E olha que nós somos mulheres, que nós conseguimos um resultado eleitoral, né? Legal, fomos eleitas. Vida dura, gente. Tem as mulheres que se candidatam, colocam os seus nomes, não são eleitas, voltam para casa violentadas, com dívida de campanha, com o nome sujo, sem perspectiva de futuro, porque a grande maioria são abandonadas pelos partidos, pelos movimentos. Ah, não, essa daí não foi eleita, não deu voto. Pula para a próxima, né? Quem sabe aquela ali dá algum resultado na próxima eleição. Então, é muito importante que a gente realmente tenha capacidade de enxergar o todo da complexidade das múltiplas violências e agravadas políticas que nós sofremos ao longo do processo da nossa atuação, da nossa liderança. E também construir mecanismos da gente se fortalecer, né? Se fortalecer do ponto de vista legal, se fortalecer também do ponto de vista da construção política. É muito importante, nesse espaço, em outros, olhar para o lado e saber que a gente não anda só, que tem mãos para a gente segurar, que nós estamos numa luta que é de fato ancestral, que não começa e nem termina em nós, mas que o nosso papel é, sem dúvida nenhuma, segurar esse cajado, deixar um futuro melhor para aquelas que ainda virão e que caminham conosco. Então, quero agora chamar para umas contribuições a CEFEMEA, logo depois a coalizão, EIG ou EIG? EIG. Ok. Então, CEFEMEA. Pode falar. Não pode falar daqui mesmo, né, gente? Sei lá, né? Ah, meu Deus. Vem para a mesa. Belíssima ela. Ah, eu acho que elas vêm tudo para a mesa. É mesmo. Vem, gente, quem for falar pela EIG, pela Coalizão Negra por Direitos, já vem aqui, vamos se aproximando. Então, é uma alegria mesmo, né, estar aqui nesse momento. Acho que a gente
fez uma ocupação incrível nesse dia de hoje, apesar dessa chantagem parlamentar que está ocorrendo, né, e dar um esvaziamento, assim, mas muito importante a presença das nossas companheiras, das nossas deputadas, acho que é mesmo, né, a confirmação de um compromisso, a gente fica aqui, assim, numa agonia muito grande, construindo esses processos, né, mas a gente fez um esforço muito grande mesmo aqui de sustentar e fortalecer a nossa frente parlamentar, que está, assim, em processo de instalação. E eu queria vir aqui muito nesse momento, né, contribuir com essa mesa justamente, que é um outro tema que o CFM trabalhou durante muito tempo, que é justamente a da participação política das mulheres, e eu queria só recuperar alguns processos históricos, né, porque tudo é um acumulado, né, das trajetórias. E dizer que durante muito tempo a gente atuou, né, o CFM atuou enquanto organização, no movimento, né, da plataforma pela reforma do sistema político, né, uma movimentação muito grande dos movimentos sociais, né, em torno de uma crítica feroz e de uma ação política muito radical para a reforma do sistema político. A gente chegou a fazer um pedido de plebiscito, a gente angariou 80 mil assinaturas, gente, foi um negócio muito lindo aí, assim, 15 anos atrás, creio, não é, MST, os principais movimentos bem capilarizados no Brasil, e a gente, né, conseguimos essa movimentação, mas esse processo não foi para frente. Mas aí eu quero dizer que o movimento feminista, nesse processo, acumulou mesmo uma proposta, né, de como vencer a subrepresentação das mulheres, das pessoas negras, dos indígenas, né, da população LGBT, QIA+, e uma questão central, né, então, a gente temos um acumulado, a gente já entendeu aqui, que a mesa falou sobre isso, né, sobre como essa estrutura patriarcal mesmo, machista, misógina, concorre para a nossa exclusão. Eu acho que a Sofia colocou muito bem, assim, né, é uma exclusão mesmo da nossa participação, e que agora está muito expressa nesse problema da violência política de gênero e raça, que o assassinato da nossa companheira vereadora Marielle Franco é algo desse tempo, né, e que realmente trouxe às ruas a indignação das mulheres negras, das mulheres jovens, mas eu também queria lembrar aqui da nossa querida Margarida Alves, que também, né, o seu assassinato deixou uma semente potente, que é a Marcha das Margaridas, e que a gente teve a sua edição esse ano. Então, mulheres potentes, os expoentes, e que já de algum tempo vem enfrentando o problema mesmo da violência política de gênero e raça, porque toca nas estruturas dos privilégios, né, dos homens brancos e proprietários, mas também tocam nos privilégios dos nossos companheiros partidários. E eu quero também saudar aqui, sinceramente, me solidarizar com as nossas companheiras militantes partidárias, né, orgânicas do partido, porque nós sabemos que tem uma luta interna muito pesada, violenta mesmo, né, destruidora mesmo de corações, de nervos, né, da saúde, e acho que essa tentativa agora da PEC 9 é um exemplo disso, né, nossas companheiras aqui, né, são as perdas, então, mas os partidos fizeram um alinhamento pelo alto, a gente precisa falar sobre isso, e é difícil, então tem a resistência feminista dentro dos partidos, sobretudo da esquerda, e nós estamos juntas, né, falando também sobre isso. Queria dizer que uma das questões fundamentais, e aí nossas companheiras latino-americanas, Argentina, México, Chile, né, conseguiram uma política de paridade, assim, né, de 50-50, um negócio bacana. Mas lá tem algo assim radical, que é uma coisa que a gente aqui é quase um palavrão, né? Que é a lista fechada por alternância de sexo. Eu não sei em que década que a gente vai conseguir isso, mas eu acho que é uma guerra, assim, para mais 20 anos, se a gente continuar dessa forma como nós estamos lutando. Mas a gente continua aqui falando sobre esse problema, falando sobre essa dificuldade, né? E é importante dizer também que a gente sempre analisou e sempre entendeu que a agenda democrática das mulheres nos parlamentos, seja nas vereanças, né, nas assembleias estaduais, na federal, ela traduz também hoje
esse debate que está bastante politizado, que é sobre a economia do cuidado, é sobre equipamentos comunitários, né? Nós sempre falamos pela coletividade. Era por isso também que os nossos mandatos, as nossas candidaturas são muito pouco atraentes para o mercado, né, eleitoral das grandes corporações que financiam muitas candidaturas de homens, né, de homens proprietários, de homens brancos, né? Nossas candidaturas são, assim, digamos, de baixo poder, de projeção capitalista, vou dizer assim, porque a gente traz essas pautas, as pautas da vida, da saúde, da educação, do cuidado. Sempre foi assim, né? E os ataques vêm nessa direção, porque também são pautas estruturantes, que falam de desigualdades, né? Então, já recebi a plaquinha ali do Conclua, e aí eu queria dizer isso, né? A gente tem... E nós lidamos, eu quero dizer que, para mim, assim, né, na nossa avaliação, um dos maiores achados, da maior experiência desses últimos tempos, foram as experiências das candidaturas coletivas. Eu sempre digo que foi a experiência assim, que as mulheres encontraram um jeito de furar a bolha do sistema político eleitoral vigente, que nos exclui. Então, assim, foi o pé na porta, foi realmente um jeito importante, interessante, de tensionar, né? Porque é um sistema fortemente individualista, de campanha política, de alta competição entre as candidaturas, da personalização da política partidária, né? Então, e a gente, com essa nossa trajetória, que começa também na luta comunitária, a gente vai meio que batendo de encontro a isso, né? Vem no encontro disso, batendo de frente. Então, as experiências das candidaturas coletivas, das mandatas coletivas, com crises, mas a experiência é assim, né? O caminhar se faz caminhando, mas é uma excelente experiência. Eu acho que as mulheres, as feministas, as mulheres orgânicas dos partidos conquistaram, e foi uma forma mesmo da gente burlar e trazer, né, a população excluída do sistema político, as mulheres negras, as mulheres indígenas, as mulheres trans, todas as candidaturas LGBTQIA+, acho que foi bastante importante. E é isso, queria dizer que no site do CFM tem um livrinho muito interessante, ele está já assim, meio defasado, né, sem atualização, mas é um livro que fala sobre uma série histórica, né, das mulheres na política, as eleições de 1996 a 2012, traz reflexões interessantes, sabe? A gente não atualizou, mas traz uma reflexão bacana, tem uma problematização bem boa sobre o porquê que estamos nesse estado aí de coisas com ainda baixa representação. É isso, gente. Muito obrigada aqui por esse momento. Estou bem feliz aqui por estar fazendo parte. Obrigada, companheira. Obrigada. Agora, nossa representação da Coalizão Negra por Direitos. Oi, gente, boa tarde. Agora, boa tarde, gente. Primeiro, eu queria saudar essa mesa, né, que é composta majoritariamente por mulheres negras, e eu acho que eu costumo falar que sempre que eu vou falar, eu sempre olho para a primeira mulher negra que me encontra na plateia, e estar falando do lado de mulheres negras me deixa mais segura, né? E aí, eu sou Mirala Santana, eu sou de Recife, Pernambuco, estou aqui representando a Coalizão Negra por Direitos. Em 2020, eu fui candidata a vereadora na cidade do Recife, fui a candidata mais jovem, com 18 anos, atualmente eu tenho 22 anos. E falar sobre violência política é também falar sobre mim, sobre o meu corpo político, né? Principalmente porque nós, mulheres negras, que somos o maior grupo demográfico deste país, a gente não tem a oportunidade de não participar da política, né? De não gostar da política, porque estamos sempre condicionadas a estar nesses espaços. Porque enquanto eles estão no alto dos prédios, fazendo análise de conjuntura, a gente vivencia essa conjuntura no nosso dia a dia, né? A Coalizão Negra por Direitos, ela entende que nós, né, que defendemos que mais mulheres negras estejamos nos espaços de poder, a gente tem duas responsabilidades principais, né? A primeira delas
é que a gente precisa estimular e potencializar essas mulheres que estão nesses espaços, né? A gente fez isso no Quilombo, com o Quilombo nos parlamentos ano passado, fortalecendo as nossas candidaturas majoritariamente de mulheres negras, né? E também é importante ressaltar que para a gente potencializar e estimular que mulheres negras estejam nos espaços de poder, a gente precisa dar condições para que essas mulheres estejam lá, né? Então é importante reafirmar que a gente é contra a mini-reforma eleitoral, que somos contra a PEC 9, né, que anistia os partidos pelo descumprimento das cotas raciais e de gênero, que tem um impacto diretamente no financiamento dessas campanhas, e a gente sabe que as campanhas que deixam de ganhar dinheiro são as campanhas de nós, mulheres negras, nordestinas, que nunca são prioridades dentro dos partidos, inclusive de esquerda, né? E aí a segunda coisa é garantir que essas mulheres, né, que estão nesses espaços de poder, que conseguem enxergar, então a gente está falando das nossas deputadas, das nossas vereadoras, mas a gente também está falando das nossas ministras, né, e a gente ainda está nesse processo de reafirmar que a gente precisa, né, em pleno 2023, a gente precisa falar que é importante para nós, enquanto maior grupo demográfico deste país, que é importante que tenhamos uma mulher negra ministra do STF, né? Então, a gente precisa responsabilizar os partidos e, principalmente, o governo federal para que ele tenha, de fato, responsabilidade com as nossas mulheres negras que chegam nesses espaços, né? Porque nós elegemos o presidente Lula porque acreditamos que esse é o governo que deve ter responsabilidade em garantir que essas mulheres negras não apenas cheguem nesses espaços de poder, né? Não apenas na política institucional, como nas câmaras municipais, federais e assembleias legislativas, mas também no jurídico e em tantos outros espaços de poder que eu poderia mencionar aqui, mas que possam ter segurança e aparato governamental para serem ministras, deputadas e, inclusive, a próxima presidenta deste país. Porque se não for... Porque se não for para construir uma outra perspectiva de política, com nós, mulheres negras, na linha de frente, então essa política ela não serve para a gente. Porque, como nós, da Rede Mulheres Negras de Pernambuco, que é uma organização que eu também faço parte, fala bastante, né? A gente fala que um país que é bom para as mulheres negras é um país que é bom para todas as pessoas. Então, nós, mulheres negras, temos, sim, um projeto de país. Desde a Marcha das Mulheres Negras de 2015, quando a gente reivindicou este país e disse para quê, como é que, de fato, a gente consegue mudar a política para que seja boa para todas as pessoas, né? Então, a gente só precisa de condições objetivas para chegar lá e, quando chegar lá, fazer o que a gente sabe fazer de melhor, que é política. Obrigada, gente. Obrigada, companheira. Agora, a nossa representação do EIG. Será que dá para me ouvir? Vocês conseguem me ouvir? É um babado, assim. É um babado, assim, porque eu não tenho uma voz potente, assim, que nem... Ainda bem que estava baixo, porque senão minha filha ficou angustada. Eu não tenho uma voz potente, assim, né? Então eu tenho que estar bem pertinho. A minha voz é igual de Ingrid, que só de... Não precisa nem de microfone, né? Eu sou Ana Azevedo, faço parte da EIG, Evangélicas por Igualdade de Gênero. A EIG está aí caminhando já faz 8 anos, né? Com atuação em mais de 10 estados. Acho que é importante, hoje eu falava isso numa reunião, agora no Senado, a importância de nós dialogarmos com as mulheres evangélicas, e nós ouvimos muito isso aqui. E na frente, em 2019, eu disse o que eu estou repetindo hoje, né? A importância de nós fortalecermos, porque esse grupo de mulheres progressistas, esse grupo como a EIG, mulheres que constroem dentro dos aglomerados, nas vilas, nas favelas, na cidade, no campo, mulheres evangélicas, mulheres que professam a sua fé, né?
de alguma forma, dentro desses espaços, dentro dessas instituições, precisam ser ouvidas, porque são mulheres que trouxeram o presidente Lula até aqui. É importante dizer que nós, mulheres progressistas, fomos as mulheres que fizemos campanha para o presidente Lula. Fomos as mulheres, eu, Ana Paula Azevedo, fui a mulher que, juntamente com o PT e outros partidos, sentei para produzir material evangélico que pudesse circular por esse país, né? Por esse estado e por esse país. Assim como muitas outras companheiras no Rio de Janeiro, São Paulo, Recife. E quem são essas mulheres? Aonde elas estão? Como nós vamos fazer com que elas cheguem a essa casa e que elas possam, de alguma forma, contribuir com esses mandatos, que elas possam, de alguma forma, dizer, porque elas têm muito a dizer, mas a questão, aí a gente tem um problema também, a questão é quem quer ouvir essas mulheres e como nós iremos ouvir, porque nós, mulheres cristãs, construímos, eu falo, falando aqui agora da Ana, né? A Ana é a mulher que vem de um lar católico, vai para uma igreja evangélica aos 9 anos, mas que hoje não consegue, desde 2010, não consegue mais estar dentro de uma instituição por entender que eu não vou mudar a instituição, então eu acabo rompendo com a instituição, hoje já estou ali reunindo em grupos, me sinto muito bem, mas eu sou essa mulher que eu estou disposta a ouvir as minhas irmãs de axé, porque eu aprendo com elas. Eu sou essa mulher que eu estou disposta a sentar e ouvir o que cada uma de vocês tem a dizer. Mas e as mulheres evangélicas? Quem está disposta a ouvir o que essas mulheres têm para contribuir no cenário político? Porque nós temos muito a contribuir. Somos nós que estamos dentro das ocupações, dentro das vilas, somos nós que carregamos muitas das vezes os movimentos sociais, somos nós que fazemos as campanhas políticas, mas somos nós também que não somos ouvidas, somos nós também que não, o nosso clamor, né? O nosso clamor não chega, é como se eu precisei durante a campanha, mas agora eu não preciso mais. E como que a gente vai trazer essas mulheres para perto? Como que a gente vai dialogar com esses entre mandatos e religião? Porque a gente precisa dialogar o quanto antes. Porque se a gente tivesse dialogado antes, talvez o rumo desse país hoje não seria esse. Nós precisamos assumir que os evangélicos hoje, eles são maioria nesse país, e como nós vamos trazer essas mulheres evangélicas para perto? Como o feminismo, esse feminismo, ele precisa alcançar essas mulheres que estão dentro das comunidades, mulheres que estão dentro dos templos, orando, crendo. E aqui dentro dessa casa também nós temos parlamentares que são evangélicas e que hoje nós fizemos diálogos com elas. E quando é importante nós casarmos isso, porque isso não vai fazer cessar a violência, mas de alguma forma, e quando nós mulheres nos encontramos e trazemos para perto, a gente pode diminuir. Eu falei hoje com o assessor, né, da Elisiane, 1 minuto, eu detesto esses negocinhos. A gente não precisa matar o formigueiro, mas a gente tem uma técnica. A gente tem uma técnica que a gente pode chamar, uma tecnologia que a gente pode chamar de ancestral, porque para não matar o formigueiro, a gente joga vinagre no chão. A gente joga vinagre no chão para desviar o curso do formigueiro. Então, é isso que nós precisamos fazer enquanto mulheres. E aí, mulheres, né, de várias fés. Nós precisamos jogar vinagre no chão, Dandara, e desviar a oposição. Nós não vamos matar essa gente, porque a gente não veio aqui para isso, essa não é a nossa política. A gente veio para gerar vida, e como está escrito, vida em abundância. A gente veio aqui para isso. Então, a gente vai jogar vinagre, a gente vai desviar esse povo e a gente vai construir um caminho diferente, um presente e futuro diferente. Porque eu estava falando com as meninas hoje na hora do almoço. Meu sobrinho me perguntou, tia, até quando a gente vai precisar de cotas? E eu falei, filho, creio que antes de você fazer os seus 18 anos. Só que não. Meu sobrinho faz 19 anos o mês que vem. E a gente ainda precisa de cotas. E eu não sei nem dizer para ele. Só que minha sobrinha neta chegou, está com 5 anos. E ela é uma outra esperança. E aí eu falo que, né, de tempos em tempos nascem mulheres revolucionárias. E eu acredito fielmente que tanto eu quanto Júlia, que tem 5 anos, somos essas mulheres.
E Júlia está fazendo um caminho com 5 anos que eu falo, mulher, de onde você veio, assim? É muito revolucionária para 5 anos. E é isso. Veio daí, exatamente. De onde vem tudo isso, né? A gente sabe de onde vem. Então, nós não vamos, para concluir, nós não vamos matar os formigueiros, né? Mas nós vamos desviar esse povo com toda a nossa sagacidade, usando o vinagre que a gente tem, que é essa sagacidade dessas mulheres, desses corpos femininos e feministas, dessas mulheres que constroem, de vocês mulheres que me antecedem, que constroem a luta muito antes. Enquanto eu estava construindo a luta dentro da igreja, vocês estavam construindo a luta aqui fora. E é muito honroso para mim. Então, que vocês, a companheira que estava anterior, eu sempre me emociono, eu sempre falo que não vou chorar, mas eu sempre choro. Que vocês possam ser escuta para essas mulheres. Que o feminismo ele possa estar de coração aberto, de ouvido atento, sabe? Ao que cada uma de nós tem para contribuir, porque é muito, muito. E a gente deve beber, assim como o pastor Henrique. Esse homem não chega aqui em vão, né? Pastor Henrique não chega aqui em vão. Então, ele chega com uma contribuição muito grande, falando para muitas, ensinando muitos, e a gente segue bebendo dessa água. Eu encerro aqui minha fala e coloco a EIG à disposição para a gente contribuir com cada uma, para escrever, para falar, para caminhar, para orar, para chorar e para segurar a mão, mas que a gente vai desviar esse formigueiro, a gente vai, porque a gente vai jogar vinagre. Obrigada, companheira. Muita potência essas falas e contribuições, né, gente? Olha, nós vamos agora abrir, e a Ana Lúcia já se inscreveu, então queria pedir que a gente seguisse aí no tempo, na disciplina, tá bom? Vai lá, Ana Lúcia. Pronto. Bom, pois é, a gente gosta do tumulto mesmo. Pois é. Ai. Um filho de ançã é assim mesmo, esparrama tudo. Então, boa tarde, eu sou Ana Lúcia, da Articulação de Mulheres Brasileira, né, que faz parte da frente, e sou do Espírito Santo, Estado do Espírito Santo, e um Estado, né, bastante fundamentalista, né, essa última pesquisa, né, o número, como é que está retrocedendo, e o caso da menina do Espírito Santo vem de uma região de um território quilombola, então dá para expressar e mais que nunca essa incidência constante lá. E aí, parabenizar, né, toda a mesa, aqui, Ingrid, Ana, Dandara e Sofia, e falar que a Articulação de Mulheres Brasileiras tem essa contribuição nessa pauta aí nos 16 agrupamentos e articulada, né, tem aqui fundadores, né, pessoas que veio desde de Beijing, né, a construção, né, e dentro desse processo, a pauta da reforma política, a luta política é importante, e aí dialogando com as políticas públicas, e para a gente em especial, né, fala, assim como o Ingrid expressou-se muito, muito bem, dentro dessa frente, o diálogo da questão do enfrentamento ao racismo dentro do parlamento, e verbalizar isso nos territórios, nos estados, né, e as parlamentares aqui dentro, né, serem encorajadas, não sendo menor, mas as parlamentares negras,
Porque tem esse lugar, não só tem esse lugar de fala, mas esses corpos que estão aqui, né, para aquelas que, principalmente aquelas que estão chegando, que muitas vezes é desencorajadas pelos próprios partidos, e aí, né, não gosto de citar, mas a gente tem, né, uma parlamentar expressando, e aí a gente precisa contagiá-las, né, e aí instalação da frente parlamentar, ela está instalada, ela existe, ela está movimentando desde fevereiro, eu estou na coordenação, a gente chegou agora, mas ela está movimentando esse congresso, mas ela precisa da sua efetividade no sentido institucional. E aí tem esse esforço das parlamentares e é um diferencial, como já foi dito aí. Então, para o movimento feminista, estar presente, estar dialogando com essas pautas aqui é fundamental para os parlamentares. Então, enquanto a articulação, a contribuição junto com as outras organizações aqui é importante, mas o diálogo e corajosamente a questão do enfrentamento à luta antirracista, encorajar as mulheres negras é fundamental. E isso tem que estar visível, tem que estar expresso, porque é vivenciado nos nossos corpos, na nossa linguagem, mas a gente sabe que o cotidiano, muitas vezes, engole. E, às vezes, silencia as mulheres negras. A luta, a pauta negra, seja na análise de uma emenda, então isso precisa estar posto. E aí precisamos ir para Brasília, sim. Então, essa frente precisa ser vivenciada o tempo todo. Então, precisa ser efetivado as assinaturas para que ela aconteça nesse mandato aí até 2027. Né? Isso aí que a gente tem, e vamos crescer, vamos para frente, e vamos dialogar e fazer acontecer. Se precisar ir para a rua, vamos, porque a gente sempre esteve na rua. Se precisar, não somos de guerra, mas se precisar da guerra, estamos aqui. Obrigada, Ana. Olha, queria aproveitar para saudar a presença da Silvia Ferraro, da bancada feminista da Câmara de São Paulo. Bem-vinda, obrigada. Lembrar para não ir embora, gente, porque nós vamos ter um vídeo das Católicas pelo Direito de Decidir, do 28S, vai passar logo em seguida, e nós também queremos fazer uma foto bonita, babadeira, para a gente postar. Então, aguenta a mão aí, que só tem mais 2 inscritas, Rúbia e depois a Sônia. Acho que vou ficar assim, tirar os óculos, senão eu não consigo ler. Não, me ocorreu aqui, com tudo que a gente discutiu hoje, o quanto a ofensiva da extrema-direita está buscando uma divisão do movimento feminista, seja usando a questão das mulheres trans, seja usando como discórdia, minando a questão de gênero, das religiosidades, buscando dessa forma nos dividir, inclusive nas escolas, e assim enfraquecer o movimento feminista. Mas eu espero que eles não tenham êxito nisso e que a gente fique cada dia mais unida, mulheres brancas, mulheres negras, mulheres trans, mulheres cis, enfim, de todas as religiosidades. Então, pensei em trazer isso um pouco porque eu tenho visto essa ofensiva da extrema-direita, inclusive num outro campo de trabalho que tem a ver com direitos reprodutivos, que é a lei de alienação parental, que tem arrancado as crianças das mães, quando as filhas, os filhos são estuprados, são violentados, né? E o judiciário não enxerga essa violência e tem retirado as crianças das mães. Isso também é um problema que tem sido uma forma de violência contra as mulheres e que a gente tem visto que a extrema-direita tem atuado também nesse campo da alienação parental como uma forma de silenciar as mulheres, porque ou tu para com isso ou pega o teu filho, e isso tem acontecido mesmo, né, de uma forma muito violenta. Então, inclusive, alega-se que essa mulher queria abortar, muitas vezes na alegação do pai, né, ou do genitor, ela queria inclusive abortar como uma coisa, né, extremamente negativa, quando a gente sabe que isso muitas vezes é o único caminho. E eu não quero me alongar, eu só queria dizer que, um pouco com a fala que a Luciana disse, que teria mais relação com outra mesa, mas que tem a ver com o nosso trabalho aqui todo, que esse tensionamento entre os poderes, o legislativo e o judiciário, né, surge bem agora, fica evidenciado bem no momento que a gente tem
o aborto em pauta, né? A descriminalização do aborto em pauta, o marco temporal com a questão indígena, quer dizer, né? Quem eles consideram inferior na nossa sociedade, e ainda até a questão da maconha, que por muito tempo foi ligada a uma questão mesmo da população negra, né? Que já se expandiu, mas que ainda tem essa visão, né, muito forte. Então, o quanto a gente vai ter que enfrentar, eu acho que assim, eu acho que esse voto vai fazer a gente ter um enfrentamento muito maior no Congresso, e em vários campos. Esse voto positivo, né, para nós, a Rosa Weber, despertou, né, a ira, eu imagino, só por tudo que a gente já está vendo do Estatuto e outras coisas que me surgindo. Então, é para a gente estar preparada para tudo que vem por aí e que a gente esteja juntas. É isso, obrigada. Obrigada. Agora, a companheira Sônia. Então, primeiramente, eu quero pedir licença, a benção às mais velhas, mais novas, para mim estar falando aqui. Eu quero só trazer um pouquinho da minha experiência e dizer como hoje o dia todo foi muita coisa. Meu nome é Sônia, sou de Goiânia, Goiás, um estado bem maravilhoso, né, Eline? Fui candidata a vereadora, né? Passei por esse processo bem traumático, mas que eu fiquei apaixonada, vou sair vereadora de novo, né? Vou sair vereadora de novo. Sou uma mulher lésbica, preta, e hoje com uma missão de tocar um terreiro de Umbanda, né? Sou de matriz africana há 38 anos e hoje eu estou como uma dirigente. E eu quero trazer um pouco o desafio que é você sair candidata, né? E o partido não te apoiar, porque esse foi o meu... Eu fiquei como terceira suplente, hoje eu estou como segunda suplente, mas após a campanha eu fui abandonada pelo partido, totalmente abandonada. Não fui abandonada pelo povo meu de terreiro e pelas mulheres negras que me apoiaram e que me apoiam, que a gente já está reunida, fazendo reuniões para campanha, para pré-campanha, mas essa é a importância mesmo da estrutura mesmo, né? Não nos apoiar. E quando eu lancei a minha pré-campanha, tinha 20 pessoas que me apoiaram, que largaram de me apoiar, porque no final do vídeo eu pus, essa é minha família, a minha companheira e meu filho, né? E sim, pessoas que se expressaram a isso. E a outra questão é a questão mesmo da religião. Sônia, não usa turbante, Sônia, para de usar branco, senão você vai perder voto. Então, essas questões é algo que a gente tem que nos fortalecer, né? Tem que nos unir, e eu acho que a frente parlamentar, ela tem dado muita força para mim também e me fortalecido. É um espaço também que está sendo de fortalecimento e de aprendizado. Eu sempre quis sair candidata, mas nunca, sempre trabalhei para os outros, né? Sempre trabalhei para os outros. Eu tinha um pai, meu pai é minha referência, seu Teodorico, né? É meu ancestral, e que falava para mim que política não era para mulher, né? E ele era minha referência, e continua sendo. Mas eu só tive coragem de falar que eu ia sair candidata após a morte dele. Ele era um coordenador dos agentes pastoral do Centro-Oeste, um baita homem. Quando ele pegava o microfone, eu ainda falo até hoje que eu quero ter um pouco da sabedoria dele. Mas ele, para mim, ele falava isso. É para vocês verem tanto que a questão do machismo, e eu, desde 1999, eu milito. Foi o primeiro grupo de mulheres negras feminista
do estado de Goiás. E eu não conseguia desobedecer meu pai. É para ver como que a questão do machismo, do racismo, que é dentro de casa. Então, nós, mulheres negras, tem que ficar lutando contra isso, né? Eu só queria trazer isso, eu queria compartilhar isso com vocês e dizer que é muito importante, mesmo nós aqui hoje, poucas mulheres negras, mas em vista de outros espaços, a gente está ganhando cada vez mais e a gente trabalhar unido. E eu estou aqui hoje na frente representando a Articulação de Mulheres Negras Brasileiras. A gente está na mobilização da Marcha das Mulheres para 2025. Convido todas para estar junto com a gente nessa caminhada. Axé. Axé, querida, muito obrigada. Gente, quero parabenizar a realização desse seminário, em nome também da nossa coordenadora, que é a deputada Reginete, que muito nos orgulha, tem se dedicado muito a construir também muitas parcerias, coletividade, resistências aqui na Câmara. A gente tem sido muito parceira nessa nossa construção diária. Parabenizar todo mundo que compõe os coletivos, movimentos, organizações que estão se dispondo a construir as lutas mais urgentes das mulheres nesse tempo. Não é fácil, só a gente sabe o tanto que a gente se dedica, desdobra, organiza, se abdica, abre mão de algumas coisas em nome da luta dessa construção coletiva. Mas vocês sabem que tudo na nossa vida sempre foi luta, nada veio por acaso, e a vitória das mulheres é resultado dessa construção a muitas mãos. E cada vez mais vitórias chegarão, mais de nós ocuparão esses espaços, e a gente vai, sem dúvida nenhuma, construir um futuro melhor. Muito obrigada, seguiremos em luta e em marcha até que todas sejamos livres. Seguros, casi siempre muy pobres o muy jóvenes, siempre asustadas, maltratadas y juzgadas. Me enseñaron que había que denunciarlas. En 2006 se despenalizó el aborto parcialmente, con un modelo de causales similar al que ustedes tienen en Brasil. Pensé que por fin se reconocía la ciudadanía plena a las mujeres, pero cada día me asombró más la creatividad y la malicia con la que se inventaron barreras de acceso. El aborto legal era un privilegio de pocas. Legislar el aborto implica pensar en justicia social, ya que posibilita que todas las mujeres puedan acceder a la práctica. Es fundamental sacar los abortos de la clandestinidad, porque implica pensar la sexualidad en un lugar libre, desde un lugar deseante, responsable y cuidadoso. Por eso nos unimos al movimiento Causa Justa, que buscaba eliminar el delito del aborto del Código Penal por ser ineficaz e injusto, porque afectaba a las más vulnerables. Y la Corte Constitucional nos dio la razón. Desde febrero de 2022, las mujeres tienen derecho a abortar. Con las mujeres de Brasil, todo México y toda América Latina tiene una enorme deuda. Fueron ustedes las primeras que descubrieron y experimentaron en carne propia el uso de misoprostol para la interrupción del embarazo. Es el procedimiento más seguro que puedan enfrentar las mujeres una vez embarazadas.
Han sucedido más abortos que antes, solo que ahora suceden de manera segura, digna y con la posibilidad de acompañamiento emocional. Quienes se han ayudado a abortar merecen el mejor cuidado posible y darles la espalda en uno de los momentos más difíciles de sus vidas. No es la respuesta que quiero darles, es la forma en la que quiero practicar la medicina. No es justo que por ser colombiana yo tenga más derechos que mi hermano brasileño o que cualquier otra persona en el mundo. Mi compromiso ético, profesional y espiritual es desear el mismo bienestar para todas y todas en este mundo. Que estas leyes realmente permitan a mujeres, niñas y adolescentes empoderarse, apropiarse de las decisiones sobre su cuerpo. Es por esto que le deseo un debate científico, un debate laico, que respete fundamentalmente los derechos humanos de las mujeres. Por eso hoy, querido pueblo brasileño, deseo con todas mis fuerzas que la Corte Suprema falle en derecho, de manera justa y con base en argumentos científicos y éticos, y despenalice el aborto en Brasil. No hay democracia si no hay ciudadanía del cuerpo. Les deseo lo mejor y sean victoriosas.